Olá, mais um culto na nossa igreja de Bauru. Hoje, especialmente, vamos homenagear as mães, né? Tanto aquelas que estão conosco, aquelas que estão ausentes por motivos de cuidados com a saúde, e também aquelas que não podem vir mais, pois estão no regozijo da pátria celestial. E eu digo com certeza que estão bem melhor que nós, né? Mas nós estamos contentes por chegarmos nesse domingo e podermos fazer um culto em louvor ao nosso Deus em primeiro lugar, sempre, e eu ia usar esse momento para homenagear as mães. Então nós vamos já ir para uma leitura. Eu gostaria que a igreja que está aqui, os irmãos que estão aqui, que possam abrir as suas Bíblias no segundo livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1. Capítulo 1. Eu vou controlar bem o tempo aqui para não exceder. Eu sei que hoje tem os irmãos que querem ir para casa fazer aquele macarrão especial, né? Então a gente não quer atrasar muito. Ok? Todos acharam? Vamos ler. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ter um momento de oração para que Deus nos dê toda a sabedoria para falarmos aos irmãos e para aprendermos juntos. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, bendita, poderosa, que está aberta, Senhor, para que nós possamos buscar nela todo consolo, toda direção. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam vir. Tu conheces os motivos, Tu sabes a necessidade de cada um. Pai, estenda Tuas bênçãos a vida de cada um deles também. E para todos os pontos de pregação que estão nesse momento se reunindo em Teu nome, eu rogo, Senhor, a Tua direção, a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Vamos ver aqui, Paulo escrevendo para Timóteo, no capítulo 1 da segunda carta, versículo 3. Ele diz assim: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó Loide e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também em Ti. Até aqui. Nós deixamos aqui, não sei se vocês que vão ver o vídeo aí, espero que estejam vendo, se vocês vão conseguir visualizar. Eu coloquei ali logo abaixo a mesma fé que habitou em Tua avó Loide e em Tua mãe Eunice. Foi essa a referência, essa a nossa intenção nesta noite, aliás, melhor nesta manhã, né? Costume de ser o culto à noite, de nós meditarmos rapidamente nessa importante atuação da avó e da mãe de Timóteo. O apóstolo Paulo, como vocês bem sabem, ele não contraiu matrimônio, ele não casou-se, não é? E teve algumas cartas que ele, de uma certa forma, explicou isso, né? Era uma opção dele, mas mesmo ele não tendo casado, claro, ele acabou constituindo filhos na fé, e Timóteo era um deles. E nós vemos nas duas cartas de Paulo para Timóteo, que ele trata esse jovem missionário, esse jovem discípulo com muito carinho, com muito afeto. Ele chama filho na fé, porque ele viu naquele homem o desenvolvimento espiritual, um crescimento espiritual, um envolvimento com a obra missionária que ele estava fazendo. Paulo era um pregador da palavra e ele tinha seus auxiliares. Paulo não saía sozinho, né? E Timóteo era uma dessas bênçãos que aconteceu no discipulado de Paulo. E aqui nesse capítulo, quando ele fala de Paulo, fala de Timóteo, ele faz uma referência muito legal. Ele fala da fé que habitou na mãe e na avó de Timóteo como uma referência. Lá no versículo, não precisa procurar, aqui no capítulo, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, ele fala assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Só para ratificar a forma como Paulo tratava a Timóteo, como filho na fé. E o que eu coloquei no meu papel aqui, que eu acho que é de extrema importância,
que Paulo tinha uma relação muito próxima com Timóteo, de amor, de carinho, e as referências que ele faz a Timóteo não estão relacionadas à personalidade de Timóteo, não estão relacionadas ao bom comportamento ético ou moral de Timóteo, mas ele fala da presença do Espírito Santo naquela vida. Ele enaltece nessas palavras de elogio, de carinho para Timóteo. Vocês observem que está de uma forma bem clara o louvor a Deus. Ele fala para Timóteo: dou graças a Deus, tá, pela tua vida. Eu lembro de você, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, porque eu sei da tua fé sem fingimento. Ele falando essas palavras, ele não está colocando na vida de Timóteo algo para Timóteo se sentir soberbo, né? Se sentir o maioral. Não, ele está falando: olha, Timóteo, é a fé que habita em você que te faz essa pessoa tão especial para a obra do Senhor. Nesse texto, tá? Quando Paulo fala da questão da fé, da avó Lloyd e da mãe Eunice, nós vamos usar isso como referência para uma breve meditação. Nós temos hoje algumas mães que estão aqui, aliás, tem mais mulheres hoje aqui, bem mais, né, do que os homens, são o Dia das Mães, algumas não puderam vir, nós entendemos isso, mas no capítulo 3, no verso 15, se vocês quiserem olhar a sua Bíblia, mesma carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo continuando nessa questão da vida de Timóteo, sendo alicerçada na palavra, ele fala para Timóteo no versículo 15: desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí fica fácil nós interpretarmos desde a infância. Ora, quem que estava ensinando para Timóteo as Santas Escrituras? Sua mãe e sua avó. A Bíblia diz que a mãe de Timóteo era uma pessoa convertida. Ela era casada, se não me engano, com um grego, e não faz relato desse homem. Mas a mulher e a avó e a mãe de Paulo eram pessoas de Deus. E foram essas mulheres que ensinaram, aliás, que ensinaram para Timóteo o bom e santo caminho. Eu repito aqui: desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Olha que importante nós interpretarmos a Bíblia, lemos os versículos, vemos as palavras com clareza. Desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja só, as sagradas letras que tornam Timóteo uma pessoa sábia. É lendo, quando você fala da palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus que você vai se tornar sábio. É lendo as sagradas letras, a Bíblia é sagrada. Evidentemente que eu acabei de ler um livro esses dias atrás, confesso que não sou muito de ler livros. Leio, mas não sou um assíduo, mas respeito, claro, muitos livros muito bons, mas eu prefiro ler a Bíblia. Também gosto, mas porque tem pessoas que se colocam no Antônio Fagundes, que é ler 4, 5 livros por mês. Tudo bem, é direito, né? É uma escolha de cada um, né? É uma escolha de cada um, não estou condenando. Para mim, eu gosto de ler livros, tá, de uma forma cadenciada, mas eu prefiro ler a palavra de Deus, porque ela jorra, ela traz ensinamento a todo momento. Quantas vezes eu tenho sentido isso na minha vida? Eu falo para vocês, irmãos, quantas vezes eu tenho sentido isso? De eu estar ali diante da Bíblia e falar: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E eu começo a ler a palavra e de repente toco no versículo e Deus fala comigo. Não se trata de abrir a Bíblia aleatoriamente: Senhor, fala comigo. Isso eu não leio a Bíblia assim. Você tem que ter um modo de ler a palavra, estabelecer. Se você vai ler a Bíblia inteira, vai lá do Velho Testamento, vem lendo. Você pode buscar, tem vários não estudos, mas guias que você pode estabelecer para você ler a Bíblia inteira. Ou você pode ler o Novo Testamento, enfim, você escolhe, mas numa sequência. Eu vou ler os Salmos, maravilha, então começa no Salmo 1. É importante porque a Bíblia tem uma sequência, não é? É muito importante isso e muito proveitoso. Volto a dizer, claro, você pode ler o quanto você quiser. Eu gosto de ler livro, mas não sou um assíduo, eu confesso, tá? Mas vamos lá. Com base naquilo que Paulo falou para Timóteo, da questão da fé dele
e baseada nos ensinamentos que ele recebeu de sua mãe e de sua avó. Eu vou lá para o Velho Testamento, não precisa procurar, mas você já conhece esse versículo, nós já usamos outras vezes aqui, mas esse versículo é muito bonito. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, 6 e 7. Eu deixei ele aqui gravado já no meu papel para ficar mais fácil. Deuteronômio 6, 6 e 7. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Quando eu vejo este versículo de Deuteronômio, eu vejo claramente a atuação da avó e da mãe de Timóteo. Com certeza, não resta dúvida que elas procederam dessa forma, ensinando o filho e o neto nos caminhos de Deus. Era instrução, essa mulher era apegada à palavra, e ela tinha o que lá para estudar? O Velho Testamento. Não tinha ainda os evangelhos, correto? Ela tinha as palavras dos profetas, e esse foi o ensinamento, foi uma palavra deixada em Deuteronômio de uma forma incrível, uma forma poderosa. Quando nós temos aqui inculcar, gente, tem o sentido de passar dados ou informações acerca de alguma coisa, repetir, reprisar algo. Então você, com base nisso daqui, nós já falamos isso com relação ao Dia das Crianças. Eu me lembro num culto aqui, com a responsabilidade que nós temos em educar os nossos filhos, passando princípios e valores, sim, éticos e morais da sociedade que nós vivemos, eu concordo, mas principalmente passando para os nossos filhos os princípios que vêm do coração de Deus, que estão inseridos na palavra do Senhor. Leia de novo: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Imagine então a cena aqui. Eu tenho o menorzinho que está ali, o Davi. E aí, Davi, firmeza total, isso mesmo. O Davizinho que está ali. Imagine essa cena: Davi com Karina e com o Marcos sentado, de repente numa refeição, de repente num café, né? Karina deve mandar bem, né, no lanchinho, né, Karina? Mandar bem naquele lanchinho ali, sentado, fazendo aquele lanchinho e falando da palavra do Senhor. Olha como é importante que você coloque na educação dos seus filhos, quando ele for, por exemplo, acordar: filho, agradeça a Deus porque você acordou. Muitos anos atrás nós recebemos aqui a visita de um cantor evangélico, Luiz Arthur, muitos anos, nem sei se ele canta mais hoje, mas eu lembro bem de uma música que ele cantou para a gente aqui, que me marcou muito. Falava assim: bom dia, Senhor, amanheceu, a noite se foi, novo dia chegou. Bom dia, Senhor, amanheceu, a noite se foi, novo dia chegou. Eu gostei muito daquela música. Bom dia, meu Deus. O pessoal de grupo gosta muito de mandar bom dia, né? Eu não mando muito bom dia, né? Sou mal educado. Eu não gosto muito, não mando, mas o pessoal gosta muito de mandar os desenhinhos lá, bom dia, aquela coisa. Eu acho muito legal. Eu não tenho muito, mas eu acho legal quando leio. Só que veja só: bom dia, Senhor. Olha que legal. Agradecer a Deus. E aí você ensinar os seus filhos, né? Hoje, como é especial as mães, a mãe ensinando para o filho: olha, filho, agradeça a Deus. Vai se alimentar, agradeça a Deus, cara. O pai trabalhou sim, mas o pai trabalhou porque Deus deu saúde para ele. Ele tem um emprego que Deus providenciou. Você vivendo para glorificar a Deus o tempo todo. Eu estou aqui no púlpito olhando alguns irmãos, familiares meus que estão no culto hoje. Tenho certeza que no coração de vocês tem um sentimento de alegria, de agradecimento. Há 2 semanas atrás nós estávamos todos assustados, todos preocupados com nossos irmãos que não poderiam estar na igreja por conta de enfermidade. E hoje eles estão aqui. Glória a Deus por isso. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. E essas 2 senhoras, Eunice e Lloyd, ensinaram para Timóteo. Tanto é que Paulo fez referência dessas senhoras. Olha aqui: a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, essa mesma fé que habite em você, Timóteo, e que habite em nós. Uma fé sem fingimento, uma fé que não é regida por um momento bom ou ruim. Fé em Deus é em todo momento. Não é você se autoconceituar um servo de Deus: eu tenho fé.
E aí na sua vida cotidiana você uma perdição para aqueles que estão do seu lado. Você é uma mentira. Eu tenho fé, mas o problema vem, você cai para o chão, desaba. Que fé é essa? Paulo falou para Timóteo: você tem a mesma fé que teve na tua avó e na tua mãe. Na tua avó e na tua mãe. Eu fiz uma lista aqui, irmãos. Eu fiz uma lista aqui, que eu falei que nós vamos homenagear as mães. Em primeiro lugar, louvor a Deus. E essas vidas que eu vou citar aqui, elas honraram o nome do Senhor e nos honraram com suas presenças na igreja, com suas presenças em nossas vidas. Eu fiz uma lista aqui, irmãos que não estão conosco. Não chorem. Agradeçam a Deus pelo testemunho deixado por essas servas do Senhor. Se eu esquecer de alguém, vocês me falam, tá? Eu tenho aqui a dona Delmira, mãe e avó. Se estivesse aqui hoje, ela seria bisavó, né? Ela não chegou a ser bisavó, não, né? Não alcançou, né? A Laura não. Alcançou? Eu estou falando que eu estou ficando caquético já. Dona Delmira, mãe, avó e bisavó. Está aqui a filha, está lá o filho. Isso são continuidade dos ensinamentos do Senhor. A dona Geni, que nós perdemos, a família perdeu o contato, se mudaram, mas uma serva fiel. E eu tenho uma lembrança da dona Denise, sorriso fácil. Dona Geni, sempre sorriso fácil, sempre tranquila. Uma serva que se converteu nessa igreja também. A irmã Elvira, é Elvira ou Elvira? Elvira, tinha alguns que chamavam a dona Elvira. Eu tinha um carinho por essa mulher fora do comum. A forma como ela nos tratava. Eu me lembro que no último domingo, lembra bem que nós visitamos ela, foi o último dia que nós a vemos, porque ela foi para a glória na terça-feira. Ela fez questão de abraçar muito meu filho, e ela falava o tempo todo: como ele é lindo, e abraçava. Mas quando eu vim embora, eu falei para a Adriana naquele dia, eu percebi que ela estava se despedindo da gente. Eu percebi, porque Deus coloca isso no coração da pessoa. É um sentimento que Deus coloca. Mas não é para fragilizar, falar: olha, agradeça a mim por tudo que você viveu, mas eu vou levar você para comigo, vou levar você comigo. Ela estava sentindo que realmente a saúde dela já estava bem debilitada. Uma irmã preciosa. Minha avó Lídia. O que eu vou falar da minha avó Lídia? Ela se converteu, o filho se converteu, os netos se converteram, a filha se converteu, que era minha mãe. Os netos estão aqui, bisnetos estão aqui. Uma mulher desse tamaninho, ou assim. Nós gostávamos de brincar com ela como se fosse um brinquedo nosso, né? E tataranetos estão aqui. É verdade. E ela conheceu os tataranetos. Ela foi mãe, avó, bisavó e tataravó. É mole, né? E aqui todos os domingos, todas as quinta-feiras, não importava o período, ela estava sentadinha ali onde o tio Demar está sentado agora. Era ali, com a perninha dela que era pequenininha, não alcançava o chão. Eu lembro bem disso. E orando ao Senhor e sendo fiel ao Senhor. Timóteo, olha a fé da tua avó e da tua mãe. Igreja, olhe para a fé e para o exemplo dessas mães que passaram aqui. Eu lembro também da dona Regina, que não congregava com a gente, a mãe do Moisés, né? O saudado do Moisés, já falei para ele que eu estou saudado dele aqui. Mas quantos cultos nós fizemos na casa deles? Ela era uma pessoa convertida, e pelo testemunho dela, Moisés se converteu. E a irmã, outra irmã, também se converteu. Testemunho, uma mulher de fé. E o que eu noto, sabe, irmãos, uma coisa que é muito interessante, algumas aqui que estavam conosco, não tinha leitura nenhuma. Mas evangelizavam, que era uma beleza. Lembro também da tia Cida, nossa irmã Aparecida Cardinal. A tia Cida, eu gostava muito de conversar com ela, porque ela não tinha, eu falei, ela não tinha nenhum estudo, nem semi-alfabetizada, analfabeta, mas ela decorava os versículos e os hinos, e assim ela evangelizava. Me lembro uma vez, isso para mim foi marcante, quando a minha esposa Adriana começou a fazer um tratamento quimioterápico lá em anos de 2004, né? 2003 ela começou, 2003, 2004, foi se estendendo. Claro, gerou muita ansiedade, muita preocupação, muita dor.
E eu um dia conversando com a minha tia, que eu chamava a nossa tia Cida também, falei, poxa tia, os cabelos da Adriana vão cair todos. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conheci a Adriana lá nos anos 80, foi os lindos cabelos loiros que ela tinha, né? E eu comentei com a tia, poxa tia, vai cair todos os cabelos dela. Ela falou assim, cabelo nasce de novo, portanto ela curar. Nossa, eu não me esqueço dessa frase, ela tem razão. E a tia tinha uma característica, ela sempre conversava com a gente citando Salmo 46:10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Independente da circunstância, ela conversava, filho, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Filho, orei por você e pelos seus amigos do trabalho, viu? Quantas vezes eu conversei com meus amigos e falei, tem uma tia minha que ela, toda vez que ela me vê na igreja, eu encontro ela fala, estou orando por vocês no seu trabalho. Não é gostoso isso? E às vezes que eu passava em frente à casa, fosse citar aqui, às vezes que eu passava em frente à casa dela, eu começava a gritar no meio da casa, no meio do quarteirão, Cida! E eu escutava gritando, oi filho, tem café? Tem! Eu e ficava conversando com ela. Aí chegava minha avó, as duas brigavam, que eram as irmãs, né? As duas velhinhas brigavam e eu ficava me divertindo. Exemplos a serem seguidos pelo testemunho deixado. É muito bom você falar da mãe no contexto de criar, educar, ensinar, mas nós estamos enaltecendo aqui a pessoa bendita de Jesus Cristo, que habitou nesses corações e por isso deram um testemunho maravilhoso para todos nós. E também, lógico, vai pensar que estava esquecendo, a minha mãe. Eu poderia fazer uma lista aqui de belos exemplos, poderia, mas eu seria até injusto com as outras mães. Não posso enaltecer mais a nossa, né? Mas eu sempre fico pensando numa forma de ser grato, de falar do chamado legado que a minha mãe me deixou. E todas as vezes que eu converso com as minhas irmãs, elas sabem disso. Não, nós temos que continuar, porque é assim que a mãe nos ensinou, a continuar, não desistir. E uma das últimas coisas que eu conversei com a minha mãe e que eu guardei comigo, e talvez eu tenha ouvido isso da minha mulher, com certeza eu ouvi, mas quando eu assumi, Deus me colocou na condição de pastor dessa igreja, eu estava meio em dúvida, e mesmo depois já no trabalho, eu tinha minhas dúvidas, porque algumas pessoas me conhecem por um temperamento meio explosivo, né? Chegaram até a dizer, o meu cunhado me fez um favor, né? O João, que não está aqui hoje, mas vai estar no próximo domingo. O meu cunhado me fez o favor de falar para algumas pessoas, agora chegou um pastor lá, sangue nos olhos. Agora se nos converter, ele pula do púlpito e vai para cima. Eu falei, João, não faz isso não. Na verdade, ele fez brincando, né? Mas eu falei, poxa, né? Eu tinha certas dúvidas com relação ao trabalho ministerial assim, pastoral. E um dia sentado lá, que eu sempre ficava no domingo à tarde conversando com a mãe, né? Sempre, todos os domingos eu ia lá com ela. Eu até brincava com ela que ela ficava assistindo o Geraldo. Alguém tem assistido o Geraldo? Eu falava, mãe, a senhora é a única pessoa que assiste o programa do Geraldo. Pelo amor de Deus, Geraldo Luiz. Eu falei, gente, só. E eu ficava, era obrigado. Ela gostava, tadinha, ficava assistindo, eu ficava ali com ela. E um dia eu conversando com ela, irmãos, eu falei, mãe, eu não sei. A senhora acha que eu deveria ser pastor da igreja mesmo? Eu tenho dúvida. Ela virou para mim e falou assim, mas não foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu, foi Deus, não foi você que quis, é Deus que te colocou nessa função. Eu guardei aquilo para a minha vida, aquele exemplo de fé, aquele exemplo de lealdade, dignidade, que com um olhinho apenas, desde os 24 anos de idade, criou os filhos, está aqui os parentes sabem disso, com muita dignidade, com muita coragem, e acima de tudo, conduziu os filhos no caminho do Senhor. Eu nunca escondo, a pessoa da minha família pode achar ruim, não tem problema, mas realmente eu fico muito triste quando vejo que netos não estão mais na igreja. Eu fico triste. Não, eu estou falando porque em relação na questão de apego à igreja, mas foi aqui, nesses bancos, nessa estrutura, que nós aprendemos a palavra de Deus. Eu aprendi em outro ponto de pregação que era da nossa igreja, mas aqui nós aprendemos e passamos para os filhos, e com certeza a alegria da minha mãe seria ver, por isso que eu falei, eu pensei que talvez teria outros netos aqui hoje, porque foi na perseverança de oração dessa mulher que nós continuamos no caminho do Senhor. Quando eu percebi que minha mãe estava para ser recolhida,
eu mandei uma mensagem para todos os amigos meus, eu falei, olha, não fosse essa mulher ter me instruído, me orientado, eu talvez poderia ter caminhado até para a vida da vida de crimes. Eu tinha contato com muita coisa, mas eu sempre lembrava dos ensinamentos que eu tive na igreja, e sempre lembrava da fé que habitava na minha mãe. E eu tenho aqui, eu fiz uma lista, vou nominar aqui rapidamente, das irmãs. Essas irmãs não estão mais conosco, estão no nosso coração para sempre, mas elas estão bem melhor, estão com Deus. Mas eu tenho uma lista que eu espero que não tenha esquecido nenhuma. Nós temos aqui na igreja de Bauru, nossa irmã Nair, Célia de Souza, Lúcia Venâncio, Gisele, Keila, Nilza, minhas irmãs, Priscila, Thalita, Claudinha, Karina, a Fabiana também, que faz tempo que eu não a vejo, que é cunhada da Karina, Dora, Célia, mãe da Karina, a Sheila, Dona Zilda, minha esposa. Também tem a Carolzinha, né? Filha da Sheila, que já está grávida, já é mãe, né? Dona Cleusa, que provavelmente está conosco aqui, mas faz tempo que não a vemos. Esqueci alguma? Não? A Célia de Souza, eu falei a primeira, foi a segunda, hein? A Célia de Souza. E claro, a Dona Eni, coloquei a Dona Eni e a Janete. Elas não têm filhos, mas são mães espirituais. Eu desafio vocês aqui, quantos ensinamentos nós já recebemos da Dona Eni? Quantas palavras sábias nós já ouvimos da Dona Eni? Nossa mãe. A Janete, uma coisa que me chama muita atenção na Janete, como serva de Deus, a fidelidade da Janete, a perseverança da Janete. Mães. Mas da onde elas buscaram isso? Isso que eu quero deixar claro para vocês. Onde que essas mulheres buscaram toda essa referência? Em Deus. Nivaldo, eu não sei se eu estou Pois certo não. ou estou errado. Mas tem a dona Leonor. Leonor. E a Maria do seu Silvino. Eu tentava lembrar. Obrigado, tia, obrigado. Nós estamos aqui gravando e eu gosto muito da participação dos irmãos. A Adriana falou, não tinha umas duas senhoras? Eu falei, tem, mas nessa época era criança. A dona Leonor, uma serva fiel. Dona Conceição também, né? A mulher do seu Silvino, né? Eu confesso, irmãos, eu peço perdão pelo esquecimento, porque eu era criança nesse momento, né? Mas eu lembro do seu Silvino, contando o testemunho dele, que ele foi desenganado pelos médicos. Eu lembro bem do seu Silvino, lembro da Leonor, todos irmãs de fé, gente, referências para nós. A Rose. Irmã Rose esteve conosco e hoje está na glória. Hoje está na glória com Deus. Deus levou ela bem cedo. A Zuma também, que esteve conosco nos ensinando. A Zuma, que terminava suas orações dizendo, Senhor, fazei com que sejamos instrumentos dóceis em tuas mãos. Que irmã maravilhosa. São esses exemplos que nós temos, mas eu volto a dizer para vocês, nós estamos reverenciando e fazendo referência dessas irmãs pelo testemunho que elas deram. É muito bom ser uma pessoa, uma boa mãe, educar seus filhos, levar para a escola, isso é lógico. Mas acima de tudo, é melhor que essas mães sejam mães no Senhor, que cresçam no Senhor e ensinem isso para seus filhos e para seus netos. O que eu quis trazer para vocês aqui hoje é exatamente este legado que essas mulheres nos deixaram na pessoa bendita de Jesus Cristo. É claro, volto a dizer, vocês estão percebendo, nós vamos dar um pequeno mimo para as mães. Tem mais uma ainda que ajudou muito na construção dessa igreja, que é a dona Judite. Dona Judite. Olha, eu agradeço os irmãos para lembrando, porque a gente esquece. A dona Judite eu gostava muito quando tinha festa, que ela fazia manjar. Eu lembro bem disso, eu gostava do manjar que ela fazia. Você vê, irmãos, a gente lembra dessas pessoas, lembra da referência de fé, de perseverança, sabe? De continuar trabalhando, de ajudar na construção da igreja, vendendo seus pãezinhos, vendendo guardanapos para ajudar a pagar as despesas. Irmãs de fé, irmãs de coragem, em nome de Jesus. Assim como Paulo fez a referência para Lloyd, para Eunice, eu fiz questão de citar todos esses nomes aqui, com perdão de algum esquecimento, para que vocês observem isso, como é importante a presença de Deus na vida das pessoas. Façam isso em suas vidas e vocês serão mães ainda melhores. E eu deixo por último, é claro, eu não posso esquecer também uma mãe que não está aqui com a gente, não frequenta a igreja com a gente, quando dá ela vem, que é a minha sogra.
A minha sogra costuma dizer que ela gosta muito de mim. Eu falo, mas só tem eu de genro, né? Se tivesse outro, estava empatando. Mas na verdade, ela é uma mulher que sempre fala de sua fé. Sempre fala para mim que está orando, né? E ela não pode vir com a gente por conta da idade. Veja, irmãos, então eu deixo essa mensagem para vocês, irmãos e amigos. Hoje é o Dia das Mães. Abraço suas mães, comemore, tá? Aqueles, como no meu caso, não tem mais o prazer de ter minha mãe fisicamente, mas eu tenho minha mãe no meu coração, nas lembranças, tudo que ela fez por nós. Essa é a referência, não somente como uma mulher de moral, uma mulher de caráter, mas acima de tudo, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, que nos criou com esse rigor, e nós passamos rigor para os nossos filhos. Rigor no sentido de trazer a palavra de Deus. E por isso nós estamos alegres, porque nós tivemos esses belos testemunhos em nossas vidas. Que Deus abençoe a todas as mães, que Deus abençoe o nosso domingo e que sejamos felizes junto com os nossos. Nós vamos orar agradecendo e já vamos encerrar a nossa gravação. Senhor Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pelas mães que estão conosco, por aquelas que também já não estão mais, que estão com o Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos que temos obtido e também que já obtivemos no passado. E que as mães que estão aqui hoje possam repassar tais ensinamentos para seus filhos, netos, bisnetos. Que todas as mães que estão aqui, Senhor, aquelas também que estão ausentes, possam se amparar na Tua santa palavra e assim ensinar os filhos no caminho que devem andar. Abençoa cada uma delas, abençoa o nosso domingo, que tenhamos um momento realmente agradável com nossos familiares e possamos, acima de tudo, Senhor, nos regozijar na Tua presença e dar louvor e honra e glória ao Teu santo nome. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Mais uma vez, um feliz Dia da Mãe para todos. Que Deus abençoe a sua vida e que tenhamos uma semana abençoada e feliz. Em nome de Jesus está encerrada a nossa reunião.